O maior benefício que a gente tem, aí eu volto pra primeira frase do primeiro episódio que a gente gravou, que foi que o exercício é sobre o ser humano. E você mostrar para um idoso que ele pode ainda ser humano e fazer coisas e etc., alcança níveis que são muito além de fisiológicos, né? Oi! Esse é o Fora dos Autos, um podcast pra você existir por inteiro e do jeito que quiser. E hoje nós temos Dobradinha! Yes. Que Duda está aqui porque Duda tem o quê? Muito conhecimento pra nos passar, especificamente a mim. Então eu tô abusando da boa vontade dela e a gente já vai engatar num outro papo que também é muito massa e que também me pega muito. Se você não assistiu a primeira parte do episódio com a Duda, você... é obrigatório, entendeu? Assistir, voltar e assistir. Porque tá muito legal. E pra quem não sabe, eu me comprometi a fazer exercício físico e eu vou catalogar. Mas... eu vou também. muito bem, faz isso, cara. Me humilha em rede nacional. Eu vou fazer. Mas se por acaso você não assistiu o primeiro episódio, você tá errado. A Duda é educadora física. Profissional de educação física? Que Profissional chique. de educação física. Olha, profissional de educação física, minha personal, Yeah. que tá comigo há 5 anos ali na batalha diária de me fazer exercício físico, o que não é uma tarefa fácil. E no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre essa dificuldade de se exercitar e porque as pessoas não conseguem criar o hábito de se exercitar e a importância disso. E agora nós vamos falar sobre envelhecimento, que é outro tópico que me pega muito. Dudinha, envelhecer é uma coisa difícil, acho que principalmente pra mulher. Talvez, eu já tive uma ideia, né? Porque talvez por um padrão social aí, né, que a mulher, enfim, muita ela pressão. tem pressão e tal. E por que você acha que é tão difícil pra gente aceitar envelhecer? Você me fez essa pergunta agora há pouco e eu falei, envelhecer é difícil? Pois é, né? Porque é Eu muito acho. doido pra mim. Se você não escutou o outro, escute. Mas como eu já falei lá, tenho vários alunos que são idosos. Eu Sim. gosto muito de trabalhar com idosos, de atendimento personal. E os meus idosos não se sentem velhos. Ah, isso é muito legal. Eles têm 74, 75, 82, 83, 86. E eles não se sentem velhos. Então, quando a gente vê... Por que é difícil envelhecer? É difícil envelhecer, eu acho, que enquanto você é jovem ainda. Porque depois que você passa pelo processo, depois que você envelhece... Eu perguntei para os meus alunos idosos também algumas coisas sobre envelhecimento. Porque, né, somos jovens ainda. Jovens. Inclusive, Eu sou velha. eu queria dizer que no último podcast você falou que você era velha. Eu sou velha. E agora você tá falando de novo? Se tem os esse meus problema. alunos escutam isso... Eles morrem. Não, eles vão achar que você tá maluca, né, no caso. Porque a gente tem tanta vida pela frente, tanta coisa pela frente. E eu acho que é isso. Então vamos voltar pra pergunta. Por que envelhecer é difícil? Na verdade, o que é difícil? É você envelhecer dentro de um processo que você vai perder a autonomia, que você vai ter mais chances de ter doenças, que você vai perder pessoas, seu ciclo social, que você vai ficar com uma beleza diferente, não é nem mais feio, nem mais bonito, é diferente, suas rugas vão aparecer. Mas é isso, hoje em dia talvez também não, né? Porque as pessoas fazem cirurgia o tempo todo, então eu acho que... O que é envelhecer pra você? Não, eu acho que eu acho que a gente passa... Eu não sei por que, assim, eu particularmente tinha tanto medo de envelhecer mesmo. Acho que... Mas tipo, qual é o medo? Acho que um pouco de cada. Eu acho que um pouco relacionado à estética e um pouco relacionado a, eventualmente, perder pessoas, né? Mas uma amiga minha falou um negócio muito legal. Ela falou, não foi exatamente essa frase, mas era esse o objetivo. Que se você envelhece é porque deu tudo certo, né? Quer dizer, porque você não morreu cedo. Então, eu comecei a enxergar por essa perspectiva mesmo, né? O envelhecer. E acho que talvez esteja um pouco ligado também à perda de autonomia. A gente acha que ser jovem é ser ativo e tal, e conseguir fazer as coisas e sair isso e aquilo. E quando você vai perdendo um pouco disso e mudando, você se sente menos, ou enfim. E aí vem o exercício físico, né? Mais uma vez. Você trabalha com grande salvador pessoas da mais pátria. velhas. Como o exercício físico impacta nessa questão do envelhecimento?
Impacta totalmente. Eu acho que, assim, se a gente quiser falar a nível fisiológico, eu posso falar de desenvolvimento cognitivo, eu posso falar de equilíbrio, eu posso falar de força. E aí isso vai pra sentar e levantar no vaso, pra poder andar e, enfim, aproveitar a vida, ver os netos, os bisnetos, enfim, cada vez mais a gente tá mais velho, né? Então, se eu fosse falar de fisiológico, é benefício que não falta. É isso, é só benefício. É por isso que eu falo, exercício é lindo, só tem benefício. A não ser que você se machuque, que você exagere, gere lesões. E aí tem todas as outras problemáticas. Mas, enfim, agora, para além disso, o exercício, ele dá vida, ele dá autonomia, ele dá disposição, ele dá independência, ele dá confiança, ele dá tempo de escuta. Porque eu tenho alunos que eu fico 1 hora em cada aula, assim, em cada casa, que não tem visita, que não tem outras pessoas, que não tem um ciclo social. Então, o momento que eu tô ali com ele é o momento que ele consegue falar sobre ele. E é isso, dentro da minha metodologia, né, da minha aula, eu trabalho esse negócio integral. Não é só o exercício, as séries, as coisas. Eu trabalho de uma forma bem integral, porque a saúde é sobre isso e não dá pra restringir, principalmente com esse público, eu acho. Então, no final das contas, o maior benefício que a gente tem, aí eu volto pra primeira frase do primeiro episódio que a gente gravou, que foi que o exercício é sobre o ser humano. E você mostrar para um idoso que ele pode ainda ser humano e fazer coisas e etc., alcança níveis que são muito além de fisiológicos, né? E isso a gente ainda tá falando com um olhar sobre uma perspectiva de pessoas que vão ter limitações, porque eu tenho alunos 80+, que fazem muita coisa que amigo meu de 20 e poucos anos não tá nem perto de fazer. É mesmo? É mesmo, tipo, mesmo. Sério mesmo? Eu tenho idosos muito mais ativos e muito mais independentes e autônomos do que... Quantas pessoas da sua idade você conhece com dor nas costas? Muitas, uai. Eu e o meu marido, inclusive. Os meus alunos 80+, não têm dor nas costas. Porque eles treinam comigo há 5 anos sem faltar. Sem faltar. Foda. Mas para outras coisas, claro que tem dores também, o joelho, a articulação, é isso. O processo de envelhecimento, eu acho que voltando por que é difícil, porque é um processo que ele vai acontecer independente do que você faça. Sim, a não ser que você morra, né? E aí é que tá o negócio. Ah, e vai congelar. Tem essas loucuras aí, gente querendo viver para sempre, etc. Que aí a gente não precisa nem falar dessa parte, né? Mas envelhecer é entender a finitude das coisas. E eu acho que é por isso que é tão difícil esse processo todo, porque a gente não quer ter fim, né? No caso, a gente quer muita coisa ainda da vida. E aí, por que o exercício salva? Porque ele permite a gente viver bem enquanto a gente tá vivo. E você acha que os seus alunos mais velhos, eles têm mais consciência dos benefícios do exercício físico do que os seus alunos mais novos? Sabe o que é legal? Eu não sei se eles têm mais consciência, mas eles têm mais compromisso. É mesmo? É porque eles já têm palpável, né, os benefícios disso. Eu acho que, assim, a nível de consciência, todo mundo tem. Você tem consciência do que precisa, mas ele consegue pegar essa informação e falar, beleza, eu vou fazer isso. Vou me comprometer Eu vou me comprometer a isso. Eles faltam menos do que os jovens? Muito menos. Caracas! Muito menos. Nossa, os meus alunos idosos nunca desmarcam aula. Não? A não ser que, tipo, sim, aconteceu alguma coisa de médico porque não sei o quê, ou então aniversário, fiz uma prioridade. Viagem. É isso. E assim, e é uma coisa que acontece. Tudo bem. Mas idoso é aposentado. Eu tenho idoso que trabalha. De 70 e poucos, de 80 e poucos que trabalha. Que tem o ritmo de vida, assim, de fazer coisas. Não é que tá à toa. Então, pra eles é mais fácil ajustar os horários e ter um compromisso. Só que aí, eu tava falando hoje com uma aluna, você falou o negócio da sua amiga, do envelhecer porque tudo deu certo. Ela falou uma coisa bem parecida, assim. Que ela falou, eu não vou lembrar as frases certas, a palavra certinha que ela usou, mas foi basicamente que agora que ela envelheceu, ela consegue ver a vida de uma ótica que ela nunca antes viu e que ela nunca achou que ela podia ver. Uau! É, maturidade, né? É isso. Então, eles têm mais
compromisso, eles podem ter mais tempo, e aí a gente pode entrar em várias teorias, mas eu acho que a pessoa que já envelheceu, ela entendeu que ela tem que fazer coisa que ela não gosta, né, aquela Sim. parte, mas ela entendeu o autocuidado. A Eu importância. acho que um pouco disso, o de se cuidar. Por que você escolheu mexer? Nem tava no meu roteirinho, mas por que você acabou escolhendo? Porque hoje em dia ela tem muito mais aluno 70 mais do que alunos novos. Por quê? Por quê? Você sabe por quê? Eu acho que é uma junção de várias coisas. E a primeira delas é que eu sou apaixonada. Eu amo velhinhos. Que me perdoam, eles não podem ouvir que eu chamo eles de velhos. É, exatamente. Mas são os meus velhinhos que eu amo muito. E eu sou uma pessoa meio inquieta, né? A gente falou disso já, mas não existe hoje ainda tantos profissionais que saibam lidar com idosos. É, isso é verdade. Porque idoso demanda um tanto. E o específico, né? Eu acho que o professor, ele tem que saber exatamente o que ele tá fazendo, né? Não é como num Nossa, tem jovem. que saber muito, porque é isso. E aí tem várias problemáticas. A outra pós. Eu fui escolhendo as coisas da minha vida sem saber muito o que estava acontecendo. Pra onde ia caminhar. Mas o universo literalmente sabe tudo que Desenhou. ele faz e as coisas todas se juntaram. Então, na outra pós que eu tô fazendo, que é de prescrição para atividade de grupos especiais, Sim. grupos especiais pega obeso, pega gente com depressão, com ansiedade, pega idoso, pega diabético, pessoas que tem que são grupos especiais, né? Eu não gosto muito desse nome, mas tudo bem. Não, mas assim faz que chama. sentido, Nessa outra pós, eu tenho que entender... É engraçado, o meu namorado, às vezes, a gente conversando, ele fala, parece que você tá estudando pra ser médica mesmo, eu estudo medicina. E é isso. E aí, quando a gente vai pra área da educação física, eu posso falar, comigo entraram mais em bacharel, né? Entraram 50 pessoas. Das 50 pessoas que entraram, dos meus amigos, eu não tenho um que trabalha com idosos. E aí, se eu olhar pra mais e pra mais... Aham, com certeza. Então, por que eu escolhi idoso? Acabei estendendo muito. É que eu escolhi... Eu amo. Eu vi essa necessidade, tipo... Faltava no mercado. Eu gosto muito de estudar e de entender e de como as coisas funcionam. Então, me chama a atenção entender melhor como é que... Por exemplo, o aluno diabético. Cara, o exercício físico melhora tanto em níveis de pessoas que estão com diabetes. E o aluno idoso, diabético, então, tipo... É outra coisa. E é isso. Eu vi uma demanda muito a nível de trabalho também. Então, pensando em coisas que eu gosto. O mundo da academia em si, a sala de musculação, nunca me apeteceu. E eu sou uma pessoa que ama exercício. Mas a academia nunca foi um ambiente agradável pra mim. Difícil falar isso, mas... Eu tive uma experiência, na verdade, bem ruim, assim, no meu primeiro estágio, um dos estágios que eu fiz da faculdade, uma experiência bem ruim, de um ambiente ruim, machista, na academia, na assim academia, e você como personal, e mulher, e etc. E eu passei por situações que eu falei, cara, eu não quero nunca estar aqui. E por um momento foi horrível, porque eu falei, O que eu vou fazer? se eu não vou pra academia, eu vou pra onde, senhoras e senhores? Eu faço educação física, bacharelada ainda, nem na escola eu posso trabalhar. E aí, engraçado que meu primeiro trabalho foi na escola, era turno integral, né, mas foi com criança. Então, respondendo ainda a pergunta do idoso, meu primeiro trabalho mais próximo mesmo foi com criança, que é um grupo que se eu sair dos idosos, eu acho que eu volto pro outro extremo, pras crianças. E aí, talvez achei outra resposta, dá muito menos trabalho. Adulto dá trabalho demais, adulto reclama, adulto tem muito problema e se importa demais com os problemas porque a gente tem uma necessidade de resolver muito grande. Quem já envelheceu sabe que as coisas vão passar. Nossa. Toma, Rita! Pau! Enfim, foi por isso que eu entendi que treina que passa. Treina que passa, Treina que é o passa. slogan dela, treina que passa. Nossa, Dudinha. Tá, e aí você falou que também não era o tema do podcast, mas enfim. Você falou dessa questão do ambiente machista dentro da academia, né? Sim. Eu tenho uma amiga que ama malhar, ama academia especificamente. E ela
e já passou por várias academias aqui em Brasília. E ela tava falando que hoje em dia ela vai malhar, tipo, de cara fechada, tipo, fone de ouvido, olhando, né, reto ali. Porque se olhar pro lado, pronto, já deu abertura e pronto, acabou. E é assim mesmo, você sentiu na pele, tipo, que o ambiente de academia é difícil pra mulheres? Pesamos o clima. Mas é difícil. O mundo é um lugar difícil para mulheres, né, Sim, pessoal? senhoras e senhores. Vivemos num mundo um tanto quanto cheio de problemas e é difícil ser mulher em qualquer lugar. É difícil você usar um short que marca e que você vai se sentir confortável. Porque qual é a roupa da mulher ir pra academia? É uma legging. É um tecido que marca, é um tecido que é mais justo, que é mais confortável, mais respira. X é a roupa que a gente usa. E isso é convidativo? Porque tá marcando, porque mostra, porque isso, por aquilo. Então, o ambiente da academia, ele é... Além de machista, eu acho, tanto dentro de professores, quanto dentro de alunos em si. Claro que tem pessoas que se salvam, claro, óbvio, isso, mas vamos falar aqui de todo mundo. O geral, né? Além disso, ele alimenta muito um ambiente estético. Ele alimenta um ambiente competitivo não saudável. Por isso que hoje as tendências são fazer aula de coletiva, são ir fazer esportes no sol, tipo, as pessoas têm ido fazer bike, as pessoas têm ido fazer beach tênis, as pessoas têm ido... A época do crossfit, o que foi o boom do crossfit na época que ele veio? Porque ele criou uma comunidade, ele criava uma parada de galera. Não era uma competição mais. Óbvio, mas tem a estética também. Tem, Sim. gente, vai ter. Mas o ambiente da academia... Sabe? Difícil falar isso, porque eu não quero ser tão crítica. Porque eu vou pra academia, tá, gente? É isso. Eu hoje entro na academia, treino de vez em quando, não é sempre. Prefiro fazer meu treino funcional, prefiro pegar os pesos, prefiro treinar outras coisas. Mas treinar força é importante, que isso fique bem claro. A gente precisa desenvolver músculo, ter massa magra pra infinitas coisas, pra prevenção, pra infinitas coisas. A gente precisa. Até me perdi, que é muito sério fazer exercício físico. Viu? Você ia fazer uma crítica dura pra academia? Eu ia fazer uma crítica dura pra academia. A academia prepara as pessoas pra carregar pesos. E ela não prepara as pessoas pra se movimentarem. Uau. Então, a gente trabalha, a maioria das pessoas que não têm personal ou então treinam com treinos genéricos, assim, acabam indo pra aparelhos que são limitantes de movimento, que te coordenam pra fazer isso ou pra fazer qualquer outra coisa. Então, se você tem qualquer outra... São máquinas que te deixam quadrado. Engessado. E se você tiver alguma coisa que você não pode fazer exatamente aquele movimento, você também não consegue adaptar. A não ser que você tenha um bom personal. Aí tipo você a Duda. pode. A Duda é muito criativa. Eu e o Murilo, a gente fica de cara o tanto que ela é criativa, cara. Quando a gente acha que ela não tem mais o que inventar, ela inventa. Mas é isso, eu acho que a academia... A crítica que eu tenho para as academias hoje é que são ambientes quadrados. E o ser humano, ele definitivamente não é quadrado. E a gente tá num mundo que a gente... Falando de envelhecimento, voltando um pouco, a gente tá na década do envelhecimento. A ONU fez reuniões e etc. De 2021 a 2030, a gente tá na década do envelhecimento. Que triste. O que isso quer dizer? Até 2030 vão ter mais idosos do que crianças, jovens e adultos. Se a gente somar tudo, vai ter mais idosos. E aí isso entra uma problemática gigantesca, que é acessibilidade do tipo... Antigamente, os filhos cuidavam dos pais, né? Tipo, isso era muito comum. Era, o meu pai envelheceu, eu cuido. Hoje em dia, várias pessoas ainda fazem isso, mas é uma outra logística, até porque a demanda de trabalho é diferente. Antes as pessoas paravam de trabalhar numa época, hoje a gente trabalha até sei lá quando, a rotina, o capitalismo, enfim, mil coisas. Então, na década do envelhecimento, a gente tem problemas de acessibilidade. Por exemplo, tem cidades já que tem prédios, que são prédios que só moram idosos. E aí tem um andar do prédio, o primeiro andar, que fica uma clínica, uma enfermeira, uma não sei o quê, uma academia, um mercadinho e um contato para não sei o quê. Então, tem cidades se preparando para a população que vai envelhecer e que a gente não sabe o que fazer. Quando a gente fala de gastos de SUS mesmo, tem dados que a gente vê, tipo, que se a gente trabalhar a prevenção agora, exercício físico, a gente vai poder diminuir várias coisas a longo prazo. Porque a gente vai trazer autonomia pra... Exato. Então... Enfim, a gente tá na década do envelhecimento.
A gente, dentro das academias, não tem profissionais preparados para lidar com essas pessoas que estão envelhecendo e que precisam fazer atividade. Porque... E aí, uma crítica até para universidade e para várias outras coisas. Não só na educação física, eu acho que em várias profissões a gente não sai da faculdade preparado realmente para o mercado de trabalho da forma que, né, a gente tem que fazer vários cursos e etc. E no envelhecimento, é muito recente a importância e a relevância que a gente dá. Porque é recente a gente ter pessoas tão mais velhas. Sim. As pessoas têm A gente tá envelhecido. chegando muito além do que a gente chegava antes, né? E, por exemplo, a gente falando de Brasil, eu falei de cidades que estão se preparando, que são já feitas de formas infinitas para isso. O Brasil envelheceu muito rápido. Não deu tempo da gente se organizar, da gente preparar profissionais, da gente preparar lugares, da gente... construir eventos. A gente precisa de eventos para pessoas mais velhas. A gente precisa manter o social da pessoa mais velha. E é isso, a pessoa mais velha vai ficando sozinha, porque as pessoas vão morrendo, os familiares, etc. Onde é que ela vai encontrar amigos novos? Onde é que ela vai... Já é difícil fazer amigos novos pra gente, imagina. Vive em Brasília, né? É o que a gente falou porque ainda vai sair da Lumex que você não ouviu, cara. Ai, meu Deus. Que a gente falou um pouco mal de Brasília, mas tá tudo bem. Brasília é uma cidade ótima, tá? Mas as pessoas são um pouco difíceis. Eu acho que as pessoas são difíceis. É, ponto final, é difícil mesmo, é bem isso. Mas até me perdi o que eu queria falar de... Não, que é isso, não tem profissionais suficientes, espaços suficientes pra essa população... assim, né, se existir, literalmente existir. Você falou dessa coisa de academia e tal, né? Não tem muito idoso, assim, lógico, de novo, né, gente? A gente tá falando geral, óbvio que existem lugares e tal. Mas eu sinto que a maioria dos idosos preferem fazer exercício em casa do que ir pra academia também, né? Eu acho que os idosos que têm algumas limitações, eles acabam ficando em casa, preferindo estar em casa. E essa limitação pode ser de locomoção, de não dirigir mais. Essa limitação pode ser física mesmo, de não conseguir sair ou de algum outro motivo. Essa limitação pode ser social, essa limitação pode ser, enfim. Mas a gente tem uma pequena parcela de idosos que são autônomos e que tem histórico também de atividade ao longo da vida, fez esporte, ou fez ginástica, fez não sei o quê, e que tá na academia. Tá. Mas o que eu ia te perguntar dos seus idosinhos, tem pessoas que começaram a malhar mais tarde? Porque uma das coisas que a Duda falou no outro episódio é da nossa dificuldade palpável de ver o benefício, né? Da gente falar assim, você vai ter uma velhice saudável. E aí você fala assim, tá bom, então daqui a 10, 15 anos eu começo a malhar, 20 anos começo a malhar. E funcionaria, assim... Claro que se você começar mais cedo, é sempre melhor, né? Óbvio, mas também nunca é tarde pra começar. Algum benefício você vai tirar. Porque o exercício físico é isso. O exercício físico é vida. Então, o quê? O exercício físico é vida, cara. Gente! Olha os milagres da coisa. Não, mas é óbvio que o exercício físico é vida. E algum benefício você vai tirar dele. Se você tiver 60 anos e começar a se exercitar com 60 anos, você vai ter um benefício com isso. Dos seus idosinhos... Tem gente que começou a se exercitar mais tarde, tem gente que já tinha uma vida ativa. Como é que é isso? Dos meus idosinhos, eu tenho um que teve uma vida muito ativa, mas que não fez tantos exercícios, exceto por um período de 5, 6 anos que ele fez karatê. Que fofo. Karatê. Que querido. E aí, e até é legal lembrar disso, porque as primeiras atividades que a gente foi fazendo, que eu fui construindo, que ele foi ganhando mais força, estabilidade, enfim, tem as coisas que eu tenho que trabalhar primeiro pra... É isso, quando eu chego pra um... Acho que pra todos os alunos, não só pros idosos, eu gosto de deixar a gente consciente. Então, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar é a consciência corporal. Quando você entende ombro, escápula, abdômen, todas as coisas que eu repito na aula diariamente. Enfim, eu consigo deixar um corpo inteligente, é isso. Eu acho que eu trabalho pra criar autonomia e corpos inteligentes, é isso. E aí, eu fazia exercícios com ele que eu juntava coisas que eram do karatê, tive que dar uma pesquisada e etc. E pra ele era ótimo, porque acessava uma memória... Afetiva, deixava ele feliz e animado. Sim. E a vida foi fazendo diferença e cá estamos nós até hoje. Mas, voltando de uma forma geral dos outros idosos, o que acontece? Eu tenho algumas que sim faziam exercício, jogaram vôlei, faziam ginástica e pilates e yoga e etc. ao longo da vida. Mas todo mundo dessa época teve um ensinamento bem diferente do que a gente tem hoje.
A cultura, pensa assim, 80 anos, essa galera, quando eles tinham uns 15 anos, 10 anos, como é que era a vida dessas pessoas? Sim. Como é que tava o mundo? Tipo, gente, não tinha celular, entendeu a diferença? Tipo, as pessoas saíam, as pessoas socializavam, o mundo era outro. Até um parêntese importante que a gente falou, se você com 60 anos, você vai você vai ganhar benefícios. Sim, você vai. Você pode começar com 80 e algum benefício você vai ter, com 90, sempre vai ter um benefício. Claro, quanto antes, melhor. A gente tem uma janela, né? Tipo, o nosso corpo, a partir dos 35 anos... Legal! Bem legal. A gente sobe. Depois, é isso, gente. Depois estabiliza e vai começar a cair. A gente pode reduzir essa curva que cai, a gente pode ficar mais tempo ali no auge, mas a partir dos 35, 37 anos, a gente vai, nossas células, nosso organismo, a gente, ser humano biológico, isso vai acontecer. Isso é triste. E aí eu volto na problemática dos idosos de não ter lugares para ir e nem academias preparadas para eles treinarem. Então, eu tenho várias ideias de negócios que eu já pensei, de estúdios intergeracionais e etc, e coisas que precisam ser criadas, espaços que precisam ser criados para essas pessoas, porque a gente não tá preparado, né, para essas pessoas. Misturei todos os assuntos de novo. Não, mas é isso. Mas você tava falando dos seus velhinhos que são ativos porque era uma outra educação. Já faziam coisas. Sim, mas você não tem nenhum velhinho que começou a se exercitar mais velho. Tem uma, fofinha. Ela começou mais velha mesmo. Mas é isso, teve uma vida ativa, mas ela nunca fez nada. Nada. E ela começou a fazer, foi bem resistente, porque na verdade ela entrou, os filhos pediram e aí foi todo um processo de convencimento. Porque é isso, tem muito idoso que não quer, tem muito idoso que já dói aqui, já dói ali, se eu não fizer vai me machucar. E aí é isso, pra onde as pessoas acabam indo? Pra fisioterapeutas. E ir pra fazer fisioterapia ruim? Não, de jeito nenhum, que todo mundo faça fisioterapia. E alguma outra coisa, né, exercício, enfim. Mas ela começou bem depois, e hoje eu saio da casa dela, todo dia ela fala: minha filha, Deus abençoe as suas mãos. Que fofa! Ela disse que ela viu na novela isso, esse termo, acho que é dos turcos, enfim. Mas ela fala: Deus abençoe as suas mãos, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha e isso. etc. Então, voltando, por que eu escolhi os idosos? Porque eles dão retorno, eles não me abandonam, entendeu? Eles não vão me trocar, porque eles sabem que aquilo ali, a vida deles depende daquilo ali. Mas existe esse processo de convencimento de que é importante também nos idosos. Então, por mais que eles saibam e entendam a necessidade, etc., e já viram que a vida passa e blá, 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 existe uma necessidade de convencimento dentro desse grupo também, para essas pessoas que nunca fizeram. Pois é, para essas pessoas que estão começando mais velhas. Sim. Ai, cara, como é difícil essa vidinha. Pensa, nossa, nada a ver, mas num cachorro. Tipo, se a gente ensinar ele filhotinho, começar a dar comando e ensinar, vai ser muito mais fácil do que ele mais velho. Uma criança, uma pessoa, um ser humano. Se eu começar a criar um hábito pra ela desde nova, o corpo dela, ao longo prazo, ela vai reagir muito melhor. Então, envelhecer quanto antes começar, melhor, mas nunca é tarde. Isso que eu acho que é importante. Não, o movimento, tem outra frase que eu gosto muito de trabalhar com os idosos, gente, é que o movimento, ele não tem idade. O movimento, ele tem propósito. Então, é isso. O meu propósito ali vai ser fazer aquela idosa que sente dor no joelho, não ter dor no joelho. Vai ser aquela pessoa que tem medo de andar, fazer exercício de... Eu não vou treinar pra deixar ela glamurosa, não sei o que... Não, ela quer conseguir levantar o pé, colocar o calcanhar e a ponta, pra se tiver um degrau ela não cair. Eu vou ensinar esses alunos a melhorar o movimento de articulação de braço para ele poder levantar e pegar o micro-ondas ali na casa dele e não ter problema. Eu vou ensinar para ele o alongamento para ele conseguir calçar um tênis. Porque são coisas que a gente perde a noção de quão significativa elas são. E aí é por isso que eu acho que termino a minha resposta do porquê idosos. Porque eles precisam... Eles entendem e é isso, esse processo, eu acho que o que eu mais sou apaixonada, assim, o que eu mais gosto e o que eu mais busco dentro das minhas aulas e que eu tento passar até para os meus alunos jovens, tá? É que a vida, ela é muito sagrada, que ela é muito
necessária viver bem, ter autonomia, ser independente, porque isso dita muita coisa. Com certeza. E sabendo que o exercício é um remédio que ajuda para infinitas coisas, que me ajuda infinitas coisas, dentro do processo de envelhecimento, dentro do processo de ser humano mesmo, porque envelhecer faz parte, né, da gente ser humano. Ver as pessoas voltarem a fazer coisas que elas não faziam antes, ver as pessoas dando valor pro... Eu tive uma aluna que teve Covid e foi bem difícil o Covid dela, ela teve várias complicações e paradas e enfim. E o médico falou pra ela que ela só saiu de lá porque ela fazia atividade, porque ela tinha um condicionamento e enfim. Eu tive uma outra aluna que também passou por uma doença, por um processo, de repente as células dela pararam de funcionar, o organismo parou, ela estava no meio de uma viagem, foi parar em São Paulo, foi pro hospital, ninguém sabia o que fazer, e o médico falou, você só tá viva porque você era uma pessoa que praticava atividade física regular, e há tempos, então... Eu gosto de... É isso, a dar autonomia às pessoas. Dar autonomia às pessoas. Mas ao mesmo tempo você entende que é muito mais fácil pra quem é mais velho enxergar esses benefícios do que pra quem é mais novo que não tem. Com certeza, gente. Você vai se preocupar se você vai conseguir amarrar o cadastro. Pois é, esse é o negócio, eu acho, né? Quantas coisas a gente para pra pensar assim. A gente só quando a gente vive. Agora eu dou conta, quando eu ficar velho eu vou cuidar. Só que não são só essas limitações físicas que pegam quando a gente envelhece, são várias outras coisas. E aí isso a gente pode falar de demência, de disfunções, de social. Se você coloca uma pessoa para praticar uma atividade mais nova, mais velha, 40, 50, 60 anos, e ela volta a criar vínculos, ela volta a se sentir melhor, ela se sente melhor, ela trabalha melhor, ela tem mais benefícios para a vida dela de infinitas formas. Então, é uma rodinha, né? Uma coisa acaba levando a outra. É uma bola de neve. Eu falo que são várias engrenagens, que a bola de neve de repente fica gigante, você fala, você já perdeu o controle de tudo. São várias engrenagens que estão ali funcionando juntinhas, assim. Então, é muito doido, né? Porque é isso, envelhecer. Como é que você se imagina envelhecendo? Nossa, eu não tenho a menor ideia. Menor ideia? Eu tinha muito medo dos 30, sabia? Tinha medo dos 30, eu achava que os 30... Ai, sei lá, eu acho que é porque quando a gente é mais nova, a gente pensa muito o que você quer e o que você quer ter no sentido não de ter material, mas tipo, eu quero estar casada, eu quero estar com filho, eu quero ter uma casa e tal, não sei o quê. E aí era sempre, pelo menos pra mim, pras minhas amigas, os 30 eram muito esse período, assim, de ter conquistado durante os 20 e chegar nos 30. A gente foi filmes e séries, a gente foi ensinada a ir ao Exatamente. E quando os 30 chegaram, apesar de eu já ter várias coisas, eu percebi que, na verdade, os 30 que são a fase de construção, né? Tipo assim, os 20, você é só uma criança, cara, quando você tem 20 anos, entendeu? Total. E quando chegam os 30 é quando realmente você, pelo menos é assim que eu me sinto, assim, realmente virando adulta pra vida e começando a tatear ali as coisas. E aí é quando a coisa começa. Então, tipo assim, é engraçado. Antes eu tinha medo dos 30, hoje eu amo os 30 e eu tô ansiosa pros 40, que devem ser muito bons. Porque aí deve ser uma outra fase que você já tá ali no videogame, você já conquistou mais um pouco. Então deve ser incrível. Mas eu não sei exatamente. Mas eu acho isso, eu acho que é uma... Tipo, eu acho que a velhice é muito o que você construiu durante a sua vida toda, né? Totalmente. E aí, pegando esse gancho... Tem um estudo que é o maior estudo que tem. Você já deve ter ouvido falar, se pesquisar, um dos primeiros que aparece, porque ele foi feito por anos e anos, terminou o coordenador, entrou outro, enfim. Que eles viram pessoas desde uma idade, eu acho que 17 anos, desde jovens, até envelhecer. E aí eles foram entendendo porque essas pessoas que viviam mais, por que elas viviam mais, se tinha alguma correlação e etc. Então tem a relação de doenças, tem a relação de genética, tem a relação de várias coisas. Mas vive-se mais quem é cercado de pessoas boas. Uau! Quem tem melhores relações. Então, quanto mais relações boas você tem ao longo da vida, nesse estudo, viram que você vive mais. Você pode viver melhor. Isso quer dizer que você vai ter mais qualidade de vida. Isso quer dizer que
infinitas coisas entram dentro desse, né, do estudo e, na verdade, coisas específicas entram dentro do estudo, mas para esse parâmetro. Então, eu volto. Hoje, eu atendo em casa. Isso é uma dor que eu tenho, porque eu queria ter um espaço para atender todos os velhinhos juntos, porque eu sei o quanto o social é importante também. Mas hoje, eles têm uma limitação que é de atenção. Então, Você eu consegue também suprir preciso, isso. tipo, tá ali no 1 para 1 com Sim. cada pessoa. Tem uns que eu consegui atender 2, 3, mas outros não. Sim. Então, é outra problemática que a gente tem nessa de atenção. Mas envelhecer é ver que valeu a pena, né? Envelhecer é ver a vida de uma nova ótica. Envelhecer é criar uma consciência que só quem envelhece, sabe? E tem gente que envelhece também que nem vê essa Exatamente. ciência, né? E envelhecer dentro com exercício é uma... É como você envelhecer, você precisa do social, você precisa do trabalho, você precisa da família, você precisa de amigos, você precisa de infinitas coisas. Mas quando você coloca o exercício físico, é como se você tá construindo uma casinha. Você tá construindo a sua casa e aí quando você envelhece, a sua casa tá pronta porque a porta representou as entradas que você fez, a janelinha. Mas o exercício, ele é o que deixa a sua casa colorida. Uau! Ele é o que deixa a sua casa decorada, é o que deixa a sua casa com energia, é o que deixa a sua casa com uma porta mágica. Porque você tem acesso a várias coisas quando você pratica exercício físico. Toma, de novo, Rita. Pau! Nossa senhora, Dudinha. Sério, eu fiquei até um pouco emocionada. Sério, gente. Gente, eu tinha que escutar os meus idosos falando. E é isso, pra eles, eu tô aqui falando bem linda, assim, mas eles também não gostam de treinar, não. Meus idosos reclamam. Meus idosos, eu falo, vamos fazer 3 séries. Não, 3 não, pelo amor de Deus. Eu sou E essa aí, todos os eles ainda dias. são malandros, porque eles ainda falam, não, mas hoje tá doendo aqui. Eu falo, tá doendo aí, tá doendo. Eu sei. Mas tá faz parte doendo. do ser humano, né? A gente é muito desse jeitinho especial, peculiar, de Desse se jeito. sabotar. Nossa, gente, né? é. A gente gosta de se sabotar e a gente gosta de fazer menos esforço e de reclamar. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito, né? A reclamar menos. Agora, que toda vez a Duda, ela me engana. E ela fala que vão ser só 2 séries. E depois que eu terminar as 2, ela fala que vão ser 3. É brincadeira. Eu acho que todo personal tem suas estratégias, entendeu? Todo personal precisa conhecer muito bem os seus alunos. É verdade, eu falo isso todos os dias. Que a minha sorte é que você me conhece. Porque senão eu engabelava? Engabelava? Qualquer personal, entendeu? Que eu vou lá e faço um jeitinho, aí faço uma piadinha, aí reclamo, aí lá. E aí eu vou só enrolando, mas a Duda eu não consigo enrolar, porque ela me conhece, ela sabe exatamente como eu vou enrolar e ela dá um jeito de cortar as minhas asinhas. Ai, não, eu quero você com asas pra voar. Então, de aumentar as Com minhas asas asinhas. fortes. De aumentar as minhas asas, É então, não isso. de cortar. É isso. Amei, Dudinha! Cara, você terminou com a cereja do bolo, viu? Muitos ensinamentos e muitas coisas lindas que você trouxe. Você é um diamantinho lapidado Ai, maravilhoso. obrigada, Fefê. Lindo, incrível. Obrigada, sério. que é. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam e que a gente tava falando antes de começar o episódio, que é muito legal quando a gente pode ser frágil e falar das nossas fragilidades também, porque aí outras pessoas se conectam e crescem juntos. Eu acho que o objetivo da vida é esse, é a gente se conectar, a gente entender que ninguém é perfeito, que a gente não dá conta de tudo Não. sempre, mas que outras pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente, e as outras pessoas sentem as mesmas coisas que a gente, outras pessoas sentem outras coisas, e a gente vai aprendendo uns com os outros. Então eu espero que vocês aprendam com esse episódio, com a Dudinha, com essa sabedoria linda que ela tem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês gostaram mais, e se vocês têm dúvidas, que Dudinha depois responde vocês. Responderei. Uma coisa, Fala, meu amor. treinem. Treina que passa. Treina que passa. treina Não, mas de que verdade, eu acho que a gente falou um tanto de coisa e são muitos assuntos que permeiam. E eu tentei sair um pouco do que é o exercício em si, ou dos benefícios técnicos e tudo mais, pra tentar mostrar que é uma coisa que é muito mais. Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa pra senhorita e pra todo mundo que tá escutando, vamos tentar encontrar
o eu quero fazer por quê. E nesse muito mais, o que é muito mais pra mim? Pode ser um mundo de coisas. Sim. Mas qualquer coisa é melhor que nada. Qualquer coisa é melhor que nada. Né? Pura verdade, sim. É verdade. Entenderam, né, galera? O recado foi pra mim. Mas aproveitem esse recado pra vocês também. É isso. Tchau!